Você achou que era o acaso, que a vida era sorte, caos, coincidência. E acreditou, quando aquela ideia veio no momento exato, quando o encontro mudou tudo, quando a oportunidade que não fazia sentido caiu no seu colo, chamou de sorte para não encarar o que era responsabilidade. Porque se não for acaso, é você. E isso apavora. Maquiavel não tinha paciência para ilusão. Fortuna para ele era fera a ser domada. Um rio furioso que se curva com inteligência e audácia. Não um deus, um inimigo. Cada acidente, um código. Cada caos, um convite à conquista. Jung viu isso no inconsciente coletivo. Einstein avisou: Deus não joga dados. O acaso não existe. Existe sua cegueira, sua recusa em ver, em agir, em crer. Treinaram você para isso. Ensinaram que intuição mente, que só prova vale, que o invisível é loucura. Você aprendeu a silenciar o pressentimento, a ignorar os arrepios, a duvidar do impossível. Isso não foi acidente. Foi doutrina. Maquiavel já sabia. O poder começa quando a inocência morre. Enquanto você crer no acaso, aceitará qualquer ordem. Um povo que acredita na sorte nunca toma o leme. Você ainda espera que a sorte resolva o que você evita? Enquanto isso, outros, silenciosos, letais, moldam o destino com o que você despreza, porque te treinaram para ser cego, para rir do que devia venerar. Maquiavel não teria paciência. Ele sabia. Fortuna não é sorte, é armadilha. É teste disfarçado de acaso. É o convite camuflado à virtude, coragem, estratégia, presença. Jung chamou de sincronicidade. Einstein, ignorância disfarçada de acaso. Tesla, vibração moldando realidade. Mas você prefere o conforto. Prefere achar que aquele número era só ruído, que aquele encontro foi casual, que aquela frase naquele exato instante foi coincidência. Claro que foi. É isso que esperam de você. Porque enquanto você ignora os sinais, outros os transformam em armas. Maquiavel não queria que você acreditasse no invisível. Queria que o dominasse. Um número, um gesto, um pressentimento. Todos testes da fortuna. Ela observa, ela avalia. Quer saber se você avança ou dorme de novo. Não importa se é destino ou algoritmo. Você está sendo medido. A fortuna é como um rio impetuoso, escreveu Maquiavel. Destrói tudo se não for contido. Mas com diques, virtude, preparo, domínio, ela se curva. Você vê coincidência, eles veem brecha. Você diz mágica, eles atacam. Esse é o abismo, entre quem molda a vida e quem sobrevive a ela. Você ainda chama de coincidência? Aquele encontro, aquela frase, aquele número, aquele instante impossível. Você tem a virtude ou segue prisioneiro da passividade? Jung contou. Um paciente sonha com um escaravelho. No exato momento da narração, um besouro bate à janela. Sincronicidade, ele chamou. Einstein disse: Deus não joga dados. Marco Aurélio via cada evento como espelho. O taoísmo, fluir com o invisível. Mas Maquiavel corta tudo isso com um golpe. Nada disso importa se você não age. O universo pode gritar. Se você não responde, nada muda. O sinal pode surgir. Se você hesita, ele evapora. Fortuna não é sorte. É entidade faminta. Testa os audaciosos. Despreza os lentos. Cesare Borgia foi seu avatar. Perdeu aliados. Foi traído. E reconfigurou. Reconstruiu. Nunca esperou. Dominava. Agora olha para sua vida. Aquela ideia que veio sem aviso. Aquele encontro que acendeu algo. Aquele instante em que tudo se alinhou. Não eram milagres. Eram armas. E o que você fez? Esperou? Pediu mais um sinal? Maquiavel te desprezaria. Hoje a neurociência confirma. O que você foca, aparece. O cérebro filtra. Você pensa em sorte, vê sinais. Mas isso é só o começo. Jung e Einstein pararam no ver. Maquiavel exige o segundo passo. Atacar. Viu um número? Atue. Sentiu o chamado? Responda. O momento surgiu? Morda. Fortuna não é bênção. É tentação. E só se curva diante dos que agem como se vitória fosse o único desfecho aceitável. Eles também veem o número, a frase, o encontro, mas dizem, não é nada. E nesse instante, Fortuna vira as costas. Ela não espera indecisos. Quer reconhecer os sinais? Esqueça as legendas. Eles surgem como sombras no nevoeiro.
do 120º pisca no relógio no momento da dúvida. Alguém reaparece quando você quase desiste. Uma frase ecoa exatamente o que você não conseguia nomear. Jung chamaria de diálogo com o inconsciente. Os estoicos, chance de virtude. Maquiavel, teste puro, 2 caminhos, recuar ou agir. Imagine, você pensa num antigo colega. No dia seguinte ele te manda uma vaga. Acaso? Não, é arma entregue. Você a empunha ou a perde. Diz, vejo depois? Fortuna some. Age. O jogo muda. Ela te observa. E se você continua jogando, ela revela mais. Mas a maioria falha aqui. Vê o sinal, hesita, afunda. E se eu estiver errado? Afogados pela dúvida. Maquiavel não perdoaria. Ele escreveu: os hesitantes são levados pela cheia. Os que agem constroem os diques. Quer sair dessa armadilha? Mude o olhar. Abandone o acaso. Veja com olhos de lince. Vigília total. Quando o mundo sussurrar algo estranho demais, pare. Pergunte: o que fortuna exige agora? Não importa entender. Importa escutar. E escutar exige ritual. Registre. No celular, no caderno. Cada momento que parecer orquestrado demais. O que aconteceu. O que sentiu. O que pensou. Com o tempo, verá o código. E quando o código surge, fortuna começa a falar. Esse número que insiste. Essa pessoa que reaparece. Essa ideia que não solta sua mente. Não são ruído. São cartas. E Maquiavel sabia. Quem apenas observa o campo, morre. Fortuna favorece quem ataca. Pressentiu? Haja. Sentiu que era agora? Ligue. A vaga surgiu? Se mova. Sem garantias. Sem espera. Fortuna, dizia ele, é como uma mulher. Exige coragem e presença. Não violência. Decisão. Obstáculo? É teste. Tesla agia antes da prova. E você? Vai esperar permissão ou assumir o risco? O er mais que sorte. Seja estratégico. Fortuna não é loteria, é jogo. E todo jogo exige cálculo. Conheceu alguém? Provoque. Lançou ideia? Dê forma. Avance o peão. Sorte recompensa o movimento. Mas não é só gesto externo. Há um eixo interno. Taoístas. Fluir com o Tao. Jung. Alinhar ego e inconsciente. Neurociência. Foco molda percepção. Pensa em medo, vê bloqueio. Pensa em sinal, vê caminho. Toda manhã declare: hoje verei sinais. E o cérebro escuta. E o mundo responde. Steve Jobs não pedia confirmação. Agia. César Borgia criava impulso até do desastre. Foi traído, sim, mas viveu como estrategista, não como peão. E os sortudos, eles veem, interpretam, atacam. Fortuna os serve. Mas ignore os sinais por tempo demais. Fortuna se cala. As portas viram muros. O fluxo vira afogamento. Maquiavel viu. Quem não lê a paisagem é engolido. Fortuna não perdoa hesitantes. Ela chega como sussurro. Perdeu? Ela some. Quer evitar isso? Elimine o acaso. Veja tudo como sinal. O número, a ideia, o reencontro. São cartas. Você joga ou hesita? E se joga, é com medo ou com sangue nos olhos? Maquiavel escreveu: os homens hesitam e a fortuna os escapa. Não importa estar certo. Importa mover-se. A perfeição é inútil sem ação. Dê o passo imperfeito. Mas dê. Quer ver mais sinais? Afie a intuição. Tesla. Radar interno. Jung. Sentinela invisível. A ciência já sabe. O cérebro sente antes de saber. Como afiar? Com silêncio. Escuta. Disciplina. Medite. Ande em silêncio. Retire o ruído. E ouça. A voz que impulsiona. Não mente. Honre. E fortuna clareia. Mas há algo ainda maior. Fortuna não responde a palavras. Responde à sua energia. Medo atrai repetição. Coragem abre portais. Se você cultiva dúvida, o caos te visita. Cultive decisão e o caminho abre sozinho. A física provou. Os taoístas sabiam. Maquiavel traduz. O que você pensa é o que você ordena à fortuna. O que fazer agora? Agir. Sabedoria sem movimento é covardia elegante. Maquiavel desprezava quem entende, mas não se move. Aqui está o desafio. 14 dias como discípulo da fortuna. Um sinal por dia. Um número. Um olhar. Um convite. Anote. Pergunte. O que faço com isso? E faça. Ligue. Responda. Escreva. Decida. Ao fim do dia, trace o próximo passo. Como um general transformando pista em campanha. Faça isso, e os sinais se multiplicam. As coincidências se alinham.
Os obstáculos encolhem. Não é mágica, é maestria. A estratégia de quem cria sorte não espera por ela. Mas ouça, fortuna não repete convites. Duvidou, adiou, tratou como acaso? Será esquecido. Fortuna observa os ousados. A vida não é acidente, é batalha. Fortuna não é gentil. Ela observa em silêncio, premia os que se movem, despreza os que hesitam. Maquiavel entendeu, Jung sentiu, Einstein teorizou. Agora, é você quem sabe. Cada sinal, cada repetição, cada intuição é código, é convite. Uma pergunta disfarçada de acaso. Você vai agir ou ignorar? Sorte não grita, sussurra, não implora. Aparece uma vez. Se você não vê, ela se cala. Então escolha, ser peão, dobrado pelo tabuleiro, ou estrategista decifrando o oráculo. Na próxima vez que o número piscar, a pessoa surgir, a ideia atravessar, não duvide. Sorria. Pense. Eu sabia que isso estava vindo. A partir de hoje, você não anda mais como cego. Anda como conquistador. O jogo não está contra você. O jogo está esperando você jogar como quem nasceu para vencer. Fortuna respeita quem fala a sua língua. Está na hora de você falar fluentemente. Você chegou até aqui. E isso já diz tudo. Porque quem lê um roteiro assim até o fim, não está apenas assistindo, está se decifrando. Você suportou o espelho. Não desviou. Não negou os sinais. Cada frase que você leu, cada silêncio que sentiu, cada arrepiante coincidência, foi um código. E você entendeu. Fortuna não visita distraídos. Ela testa os atentos. E hoje, ela viu você. Talvez ninguém saiba quantas vezes você duvidou, quantas vezes sentiu o sinal e hesitou. Mas agora algo mudou, porque agora você não espera mais a sorte. Você a convoca. Minha gratidão não é casual, é reverência, porque poucos enxergam, menos ainda agem, e quase ninguém permanece até aqui, onde o acaso morre e a escolha começa. Comente, vi o código e avancei. Nos vemos no próximo vídeo, em silêncio, em 5 segundos.